Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Momento Ecoar. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do EcoCast, número hashtag 076, né? Aí, ó. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast nessa quinta-feira, né? E hoje estamos aqui com um convidado especial também, porque todos os nossos convidados são especiais. É o Igor Santana. Igor Santana, seja bem-vindo ao EcoCast. Muito obrigado, alegria imensa estar aqui com vocês, Diene, Israel. Fiquei muito feliz pelo convite para partilhar um pouquinho da vida. Com certeza, vai ser muito bacana. Tem muita história para contar, né? Tem bastante. A gente vai falar sobre bastante assunto legal. Fica aí com a gente. Manda pro seu vizinho, pro seu colega de escola, de trabalho, seu pai, sua mãe, seu titio, sua vovó. Para todo mundo. Periquito, cachorro, papagaio. Di, você percebeu como ficou tão quente em Jales? A questão de ar-condicionado não é mais luxo. Não é mais luxo, é necessidade. É uma necessidade. E a gente tem um grande parceiro aqui que é a Eletroar. Eletroar, Se você lembrando. precisa fazer alguma manutenção, instalação, você quer comprar um ar-condicionado, vai estar o QR Code aí na tela. Entre em chame contato com Eletroar, eles. chame o Gabriel, fale com o pessoal lá. Com certeza vai ter um ótimo atendimento, um ótimo serviço também. Muito bem. A sua isso internet, mesmo. falando de outro assunto, a sua internet está agora boa, Jenny? A minha na sua internet casa? está ótima, não teve mais nenhum problema. Nenhum problema, né? Nenhuma falha, não tá baixando lá os risquinhos. Quando você vai lá para a cozinha, o negócio ficava lá na sala e não pegava direito. Ixi. E falando nisso, a gente está com um parceiro, com a W Connect, vocês já sabem. E a partir de agora, a W Connect está com novos planos, com a nova tecnologia Mesh. Como é que funciona a tecnologia Mesh? É justamente isso que você está falando, Di. Se você está lá no ambiente, lá na frente, com um roteador, e você precisa também conectar lá no fundo, às vezes você foi lá para o fundo da cozinha, né? Como é em casa. E você tem alguma dificuldade com conexão, nesse plano vão ser instalados mais roteadores com essa tecnologia Mesh, que faz a troca da rede automaticamente. Então, por exemplo, não vai ter nomes diferentes as redes. E também não tem problema, tipo, de ter porta, parede. Não, é uma tecnologia muito bacana, com a qualidade excepcional. Ó, então, a gente vai deixar o QR Code aí, chame a W Connect e adquira já o seu plano com Super Mesh. Muito bem. Muito bem. E agora Vamos sim, começar, né? vamos conhecer um pouquinho do nosso querido aqui, Igor Santana. Bora lá. A gente quer conhecer um pouquinho a tua história. Fala um pouquinho. Quem é o Igor Santana? É casado? Tem filhos? Sou casado com a Edneia há 15 anos. Nós temos 2 filhos, o Davi, de 9 anos, e a Esther, de 7 anos. Né? E já nesse tempo aí de casados, parece pouco para alguns, muito para outros, mas é uma vida, né? 15 anos é muita experiência aí que a gente vai acumulando, tanto no relacionamento como pai, como esposo. Sim. E também como ser humano, né? A gente vai aprendendo muito com a vida dentro do ambiente familiar. Onde você nasceu? Eu nasci em Auriflama. Conta um pouquinho, assim, até chegar onde você está. Nasci em Auriflama, eu venho de uma família de 5 irmãos homens, né? Todos assim com pouca diferença um dos outros. É uma escadinha. É você e mais 5 ou são 5? Nós somos em 5, né? Sim. Então sou eu mais 4. E é até interessante, né? É Igor, Irlão primeiro, Igor, Ismair, Ivair, Ivaldo, tudo com I. E é I-A-R-S, todos os nossos nomes. Nome e sobrenome. Então, meu pai e minha mãe capricharam. E aí, meus irmãos, meu pai é músico, meu pai gravou um disco na época dos anos 80, ele tinha uma dupla sertaneja. E essa dupla também fazia aqueles programas antigos, né? O pessoal mais antigo aí conhece, Porteira do Oito. Ele participava muito, Folia de Reis, Catira, né? Então, ele tinha grupos de catireiro. Então, meu pai, essa raiz musical entrou na família, mas não pegou em mim. Depois eu vou contar isso para você. Porque meus irmãos, todos eles cantavam. Inclusive, eu tenho os 2 mais velhos, né? Eles tiveram uma dupla sertaneja, na época muito conhecida aqui na região, Alex e Adriana. Eles cantaram na FACIP, em vários outros lugares, cantaram já com grandes cantores. Mas era nome artístico, esse aí? Artístico.
Porque como é que é o nome deles? Ivair e Ivaldo. Entendi. Alex e Adriano. É igual os outros lá, eu não lembro quem se é o... Chitãozinho de Chororó. Se um é também, Mirosmar, o outro é mais ou menos assim, É. né? É uns nomes meio diferentes. Tem que ser comercial mesmo. E aí precisava do artístico. Então, a dupla dos meus irmãos, né, tiveram o nome aí de Alex e Adriano. E na época eles fizeram, assim, bastante, né, sucesso regional aqui. E depois, por cargas da vida aí, pelos os fatos da vida aí, as mudanças, eles pararam de cantar profissionalmente, né? Cada um seguiu uma profissão. Canta no chuveiro agora. De vez em quando eles lá em casa, assim, em algum outro lugar, eles sempre Quem tira a canta viola, sempre canta. tira a viola do Borná. E aí tem o meu irmão caçula, que além de dentista, ele também é músico, toca violão, toca bateria perfeitamente. O meu outro irmão toca contrabaixo, violão, e eu não conseguia. Eu via meus irmãos tocarem, cantarem, e na época eu acompanhava eles na igreja, nos grupos de oração, e eu tinha 11 anos de idade. Mas você não se interessava ou você tentava e não conseguia? Não, eu achava... Na verdade, eu ainda não tinha o desejo de aprender. Despertar. E aí, quando eu comecei a acompanhar eles na igreja, indo nos grupos de oração, e eles tocavam lá, eu falei, eu quero aprender isso. E aí eu comecei a tentar cantar. Entrei num grupo lá e comecei a tentar cantar. E aí um dia o responsável do grupo falou assim, Igor, vem aqui. Terminou um momento lá, o grupo de oração. Ele falou, Igor, vem aqui que eu preciso falar com você. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha, acho que uns 12. 12 anos. De 12 para 13. E ele falou para mim assim, Igor, eu quero te falar uma coisa, cara, o teu dom não é a música. Porque as meninas falaram assim que se você continuar cantando, elas vão parar. Porque quando você canta, você é tão desafinado que você desafina elas. nessa gentileza, assim. Mas eu era uma pessoa muito querida, eu gostava muito, e por isso ele tinha liberdade de falar nessa sinceridade, nesse tom de sinceridade. E aquilo poderia ter me jogado para baixo, mas não. Eu continuei tentando, né? Um outro amigo... Fui para um outro grupo, um outro amigo tentou também, falou, vou te ensinar a tocar violão. Quem sabe você tocando violão, você aprende a cantar. Por causa do ouvido, né? Justamente. Você foi afinando teu ouvido. E aí ele tentou uns 2 meses e chegou à conclusão, falou para mim, cara, não tem condições. Igor, teu dom não é a música. Tenta outra coisa, sei lá, precisa de tanta gente para falar uma mensagem de fé para as pessoas. Você nunca pensou em ler a Bíblia, fazer alguma coisa assim, tentar, às vezes, ser um anunciador da palavra e tal? Eu falei, não, mas eu quero cantar. Eu tinha isso na minha cabeça. E, beleza, eu comecei a cantar com eles com o microfone desligado. Eu fiquei 2 anos cantando na igreja com o microfone desligado, sabendo que estava desligado. Eles sabiam que você sabia? E ele sabia que eu sabia. E o fato mais interessante foi o seguinte. Um dia eu olhei aquilo e falei, cara, não é possível. Todo mundo lá em casa canta e toca. Todo mundo que chega aqui canta e toca, assim, de um pouco tempo de ensaio. Eu estou aqui já há anos. E eu falei, mas eu tenho um sonho. Eu tenho desejo, isso arde o meu coração. E aí, eu fiz uma oração. Estava na minha casa, eu olhei assim para o céu, eu falei para Deus, falei, se tiver um pedacinho de dom de música aí no céu, o Senhor dá para mim? Porque se o Senhor me der, eu te faço uma promessa, eu vou te servir com ele o resto da minha vida. Sabe qual que é o perigo de pedir as coisas para Deus? Ele ouve. Deus dá. Ele ouve e ele dá as condições da gente seguir aquele projeto adiante. Não é um passe de mágica. Agora, do outro dia, ele começou a cantar. Não, mas me deu uma força de vontade tão grande que meu irmão, quando chegou, ele estava tocando violão, eu falei, que acorde que é esse? Ele falou, sol. E eu tentei montar o acorde de sol, foi o primeiro que eu aprendi. E hoje, que eu dou aula de violão, eu percebo que é um dos mais que as pessoas têm mais dificuldade. E ele falou para mim, cara, tenta aí, pega todo dia um pouquinho. E eu comecei a treinar. A primeira semana saiu sangue dos meus dedos, para você ter noção de tanto que eu pegava. E aprender a cantar, eu colocava, era uma fita cassete na época, eu colocava uma música e ficava voltando ela, o mesmo trecho, várias e várias vezes, tentando cantar igual a pessoa. Então, isso foi modelando a minha voz, isso foi fazendo eu ter uma percepção. Mas, mesmo assim, passei várias, né, humilhações publicamente, né? Tocando violão as primeiras vezes na igreja, cantando, a pessoa fala assim, vai sem violão que é melhor.
aquilo dava uma desmotivada. Falar para você que eu não ficava chateado, é claro que a gente fica meio para baixo. Quem está começando, né, cara? Lógico. Mas quando você tem um desejo, isso eu falo para você que está acompanhando aqui o podcast, quando você tem um sonho, não se limite. Né? Sempre entenda que existem duas coisas. Né? Existem o potencial, que eu costumo dizer que é o potencial natural e o potencial desenvolvido. Eu não tinha o potencial natural para a música, mas eu percebi que eu poderia desenvolver esse potencial ao longo do tempo. Sim. Então, à medida que eu fui treinando, que eu fui ouvindo, que eu fui tendo paciência de ir cultivando aquele talento, né, desenvolvendo esse talento. Inclusive, tem uma psicóloga americana, Carol Dweck, ela tem um livro chamado Mindset, onde lá ela fala sobre 2 tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de desenvolvimento, ou mentalidade de crescimento. Uma pessoa de mentalidade fixa é aquela pessoa que ela tem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Vou morrer assim. Fica se vitimizando, né? Justamente. E normalmente essas... Ela não tem possibilidade de mudança, na verdade, né? Justamente. Ela tem um bloqueio mesmo, não adianta. É um bloqueio, mas ao mesmo tempo é um bloqueio que tem uma raiz. E onde é essa raiz? Normalmente no ambiente onde ela foi construída. Porque cresceu, ela olha para aquela realidade que ela viveu lá atrás, e ela percebe assim, pô, meu pai foi professor, meu avô foi professor, minha mãe é professora, meus irmãos são professores. Eu a vida toda eu vou ter que fazer, eu vou ter que seguir esse caminho, senão nada para mim vai dar certo. Eu vou ser o diferente. Então ela vai tendo essa dificuldade de ousar no novo. É a mentalidade fixa. A mentalidade de crescimento é aquela pessoa que ela olha para aquela realidade, ela pensa assim, bom, eu não sou bom nisso por enquanto. Mas se eu me esforçar um pouco, se eu me dedicar um pouco, se eu treinar um pouco mais, daqui a um ano eu estou voando nisso. Ela tem essa consciência de que todo potencial ele pode ser desenvolvido, se tiver paciência qualquer coisa, e dedicação. Né? Vamos dizer assim, qualquer segmento, seja na música, seja um palestrante. É disciplina, né? É disciplina, constância, isso... É claro que às vezes a gente não pode querer também pensar que... vou ficar igual fulano. Por exemplo... Se comparar, né? Eu sei que eu não sou o melhor cantor do mundo. Eu sei que a minha voz não é a mais bela. Eu sei que eu não sou o melhor violonista. Tem muitos amigos melhores do que eu. Só que eu uso isso como um instrumento de complemento no projeto, no trabalho, na missão de vida que eu exerço. Então, para mim, o que eu sei, ele é suficiente. Ele já atinge o propósito. Né? O que é propósito? Propósito, ele vai além de uma... vamos dizer assim, não é uma profissão. As pessoas pensam, meu propósito é ser cantor, meu propósito é ser gerente, meu propósito é isso. Não, isso não é propósito. Isso é ferramenta. Isso. Né? O propósito é algo maior, é aquilo que vai desaguar na vida de alguém. É algo que vai servir pessoas e não... que vai transbordar em outras vidas. Qual o seu propósito? Meu propósito hoje é fazer com que a minha mensagem transforme vidas. E eu tenho colhido isso. Eu percebo que a mensagem que eu carrego é uma mensagem que transforma muitas vidas. Por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp, vários grupos no WhatsApp, onde as mensagens que eu falo no rádio, eu gravo ali, e eu comecei a publicar nesses grupos. Hoje, mais de 2.500 pessoas por dia recebem essas mensagens. Isso porque eu não divulgo o grupo, um vai passando para o outro. Isso só os grupos que eu tenho, fora o que eles vão compartilhando depois aí nos grupos deles. Então, que eu tenho controle, a média de 2.500 pessoas hoje acompanham as minhas mensagens diariamente e eu vou recebendo mensagens, feedback. Igor, aquela palavra que você falou, aquela mensagem que você disse hoje, aquilo me tocou profundamente. Então, eu vou percebendo só nessa área. E depois as outras áreas que eu trabalho também, como no rádio. Eu tenho músicas gravadas, então minhas músicas tocam em rádios. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas que falam assim, eu ouvi uma música sua e eu estava chegando em casa do rádio, minha esposa passou na rádio, me pegou, a gente tinha um compromisso, e eu estava passando na frente de casa, o meu celular tocou, eu parei o carro e uma pessoa falou assim para mim, você é o Igor Santana? Eu falei, sou. E ela disse, eu ia tirar minha vida agora, mas eu ouvi uma mensagem sua. E eu liguei na rádio, pedi o seu telefone, a moça disse que não podia passar o telefone de quem trabalha na rádio, eu falei,
Então, se você não passar, você vai ser um dos responsáveis por eu ter tirado a minha vida. Caramba. E a moça passou com o meu contato para ela, ela me ligou. E ali nós ficamos quase 1 hora conversando no telefone. E depois ela começou a acompanhar. Até hoje ela acompanha as minhas lives. Eu faço uma live todos os dias no Instagram, às 6 da manhã. Né? E tenho assim, um grupo até considerável de pessoas que acompanham essas lives. Quanto todos os tempo dias. dura? É meia hora, só por... Meia hora. Poderia ser mais, mas é justamente no tempo que eu tenho, porque eu preciso ajudar a minha esposa a Não, organizar as e crianças também- para ir para a escola. E também é o tempo que as pessoas podem eu acho tirar, que né? É um justamente. tempo bom. É um tempo legal. E por que eu faço já às 6 da manhã, que é o primeiro momento meu, era um momento que eu utilizava para minha oração pessoal. E eu comecei a colocar isso como... Porque não até tem falo trânsito. isso, até falo para as pessoas, né? É você entregar a primeira hora útil do seu dia. Então, esse é algo, é um É a propósito. primícia mesmo, né? devocional, né? Justamente. É a primícia. Deixa eu te perguntar, antes da gente entrar em outro assunto. Quando que você descobriu o teu propósito? Você falou assim, não, é isso aqui que Deus tem para mim. Nessa época que eu comecei a cantar na igreja, né? E aí esse meu amigo que falou para mim assim, Igor, vou até pegar o violão aqui que eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui e vou usar ele. Esse amigo falou assim para mim, ele falou, cara, talvez a música não seja o teu talento, então busque outras alternativas. E eu comecei a ler livros, a estudar a Bíblia. Isso você tinha ainda esses 12 A anos? média de 12, 13 anos. A primeira música que eu compus, eu tinha 13 anos de idade. Né? E aí foi nessa época que eu comecei a querer já falar de Deus para as pessoas. Hoje eu sou palestrante para empresas também, para instituições, mas a minha mensagem, ela começou com a mensagem do Evangelho. Cristã, De transformação dentro da igreja, cristã dentro da igreja. E eu nunca imaginava que ia chegar na proporção que chegou, porque ali eu fui descobrindo o meu propósito, que eu comecei a falar para as pessoas, eu tinha um grande medo de falar em público, eu tinha um bloqueio, porque eu percebo que a maioria das pessoas, não sei se com você é assim, mas tem as dificuldades, né, os traumas, os bloqueios, eles acontecem na infância e principalmente no período escolar. Isso. Eu costumo dizer nas minhas palestras que a escola é o lugar da diferenciação. É lá que o ser humano descobre que ele é diferente dos outros, porque até então a mãe e o pai tratam todo mundo igual dentro de casa. Aí você vai para a escola, chega lá, você percebe que é algo diferente. aqui, E eu na escola eu descobri que eu era pobre. Falei, meu Deus do céu. Mas você estudava num lugar que as pessoas... Era em Auriflama. Era ricas? Não era rica, mas eles tinham uma caixa de 24 lápis de cores, eu tinha uma de 12. E eu não sabia. E tinha um que tinha 36. Eu falei, nossa, mas eu não imaginava que tinha 24, 36, a né? gente fica tão preso na nossa caixa ali, né? Justamente. No seu ambiente, na sua casa, que você, nossa, existe um mundo lá fora? Tipo, existe algo diferente. Sim. E aí existe aqueles que às vezes falam, mas por que o teu é menos e o meu é mais? Entendeu? E a gente mesmo às vezes acaba fazendo esse tipo de comparação. O que mais... Ou por que o meu é menos e o seu é mais? Justamente. Isso que o que mais atrapalha as pessoas é justamente se comparar. Né? Quem vive se comparando, eu acredito que ele se limita e não cresce. Porque você sempre vai perceber que existe alguém que faz melhor. O que você faz de uma maneira melhor. Ou que faz, ou que é, ou que, né? Sempre tem alguém mais justamente. E tal. E então, o meu propósito eu descobri nessa época. E aí eu tive um desejo de sempre fazer mais. Eu sou uma pessoa que eu tenho hora que eu preciso ficar me controlando. Né? A minha esposa, a hora que eu chego para ela e falo para ela assim, amor, tive uma ideia. Ela fala, meu Deus do céu, deixa eu sentar. Porque eu não tenho medo de ousar. Tem até uma frase já muito antiga que eu falo desde o meu começo, né, de pregador, de palestrante, que só é ousado quem é ousado. Eu acho que para a pessoa ela ser usada por Deus ou para uma missão específica, ela precisa de ousadia. Gostei dessa frase. Sim. Só é ousado quem é ousado. E acontece que, nesse período, eu comecei a perceber, eu sou diferente, todo mundo tem facilidade para falar, para cantar. Por que para mim tudo é difícil? Eu comecei a me questionar. E
eu percebi que eu tinha medo de falar em público. E aí, o dia que eu precisei falar, eu tremi. Eram 7 pessoas que estavam na igreja naquele A dia. gente falou um pouquinho aqui com o Fábio sobre isso, Nós falamos um pouquinho sobre bloqueios, né? Justamente. Sobre... E aí eu comecei a perceber... Incrível que pareça, ele também é locutor. É, verdade. E essa chave virou na minha vida quando eu descobri que medo de falar em público não existe. Não existe medo de falar em público. E eu provo para vocês. Imagina uma pessoa está no chuveiro, tomando banho e cantando. Todo mundo aqui um dia já fez isso, né? Está lá no chuveiro cantando. Você está lá no chuveiro cantando, de repente você desafina. Dá aquela desafinada feia, parece que pisou no rabo do gato. O que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Fala para mim. Você vai chorar? Você vai falar, nunca mais eu canto na vida porque eu desafinei? Não. Então, vem cá. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Né? Elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. É esse o X da questão. É a necessidade de aprovação, né? É o medo de falhar em público. Agora, imagine essa mesma pessoa que desafinou no chuveiro. Ela vai para o The Voice Brasil, a final, e ela está ali pronta para se apresentar e, de repente, ela desafina. É mais o medo do que as pessoas vão falar, né? A tendência é, da maioria das pessoas que passa por um caso desse, falar, nunca mais eu canto na vida, porque ali eu fui humilhado. Entende? Então, o medo de falar... E aí tem aqueles que nem tentam. Por quê? Não, e se eu falhar? O que os outros vão falar de mim? Então, o medo não está de você se expor, mas está no que as pessoas vão pensar a seu respeito caso você errar. Porque se qualquer um de nós tivesse a plena certeza de que, ao falar em público, ao cantar em público, ao fazer qualquer coisa em público, você iria fazer de uma maneira perfeita, ninguém teria medo. O que a gente até comentou no episódio do Fábio é basicamente isso aí, porque ao longo da vida a gente vai passando por situações e vai bloqueando a gente. E o que a pessoa tem que fazer é justamente, né, o que essa canção aqui fala. Ela tem que olhar para essa realidade, ela tem que olhar para o propósito dela, para a missão dela, e ela tem que entender que aquilo que é a missão de vida dela é maior do que o medo que ela carrega. Sim. E aí ela tem que olhar para esse medo e fazer assim, ó. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, dor, eu não te escuto mais. Porque às vezes é uma dor. A pessoa ela foi humilhada, ela sentiu... A humilhação dói. A humilhação ela expõe fragilidades que a pessoa tem. E aí ela causa uma ferida interior que nós mesmos vamos depois cutucando. É igual aquele machucadinho que você bate aqui, ó, esbarrou, doeu, esfolou. E aí o que acontece? Eu chego em casa e eu começo a tirar a casquinha quando ela está cicatrizando. Sim, e aí o machucado, a ferida se torna maior. Sim. Então, às vezes o problema não é o que o outro falou de mim, mas é o que eu faço com o que o outro falou de mim. É a forma que eu vou tomar isso, né? Justamente. Como é que eu vou levar isso? Então, o que a pessoa tem que fazer é olhar para essa realidade e falar, eu não te escuto mais. Medo, insegurança, ansiedade, incertezas, dores. Entender que existe algo maior do que isso, uma missão, um propósito, né? Algo dado por Deus ou confiado por alguém. Qual que é a dica que você daria assim? A pessoa fala, nossa, eu não sei meu propósito de vida. O que você daria assim? O que você faria? Claro que todos nós temos um propósito. Como encontrar, então, esse propósito? Eu acredito que o propósito ele está ligado com as nossas dores. Por exemplo, o meu propósito de vida ele nasceu a partir de uma dor que eu tinha, que era um desejo, mas, ao mesmo tempo, algo que eu achava impossível acontecer. Eu admirava, mas era uma dor, porque eu olhava para as pessoas e eu pensava comigo, eu não consigo, eu estou tentando, estou esforçando, mas eu não consigo chegar nesse nível. Então, eu acredito que quando você tem um desejo e você trabalha para desenvolver esse desejo, esse talento, esse potencial, e você começa a perceber que isso está desbloqueando você, o propósito é fazer algo que vai trazer benefício para os outros. E aí você começa a perceber o seguinte, bom, se eu venci esse bloqueio, se eu rompi essa barreira, eu sei o caminho. Eu sou um desbravador de estradas. É aquele cara que está numa mata fechada
e ele está com o facão na mão e ele precisa abrir uma clareira ali para as pessoas passarem. Quem passa depois vai passar mais tranquilo. O caminho é difícil para quem está abrindo a estrada. É ele que vai se ferir, ele que vai se machucar. Então, eu tenho que entender o seguinte, se eu desbravei essa estrada, eu sei ensinar para os outros como passar por ela. E aí começa uma missão, um propósito. Entendeu? A partir de uma dor que você tinha. Eu venci esse bloqueio, então eu vou ensinar as pessoas a fazerem o mesmo. O propósito é mais sobre o outro, né? Do que sobre si mesmo. Sobre Ô, você. Igor, aí voltando um pouquinho lá, porque você falou que isso tudo aconteceu, você estava lá em Iturama, mas como você chegou aqui? Como... Não, Auriflama. Auriflama, desculpa. Eu tenho uma história com Iturama, eu vou contar para vocês aqui algo fantástico. Duas fantásticas. Uma coisa que marcou a minha vida em Iturama. Mas depois eu falo. Isso. Como é que você saiu lá de Auriflama e... Como chegou até chegou até Jales? Já veio casado, conheceu sua esposa aqui? Foi criança ainda, né? Minha família passou por um momento difícil, financeiro, aí eles mudaram de lá para tentar algo novo aqui. Né? Então, chegou aí aqui com quantos anos ainda? Eu cheguei aqui, eu tinha 10. E aí foi de 10 para 11 que eu comecei, meus irmãos conheceram aqui o grupo de oração, começaram a tocar e eu comecei a acompanhar eles. Então, foi assim que iniciou. Tá. Então, quando aconteceu essas coisas das dores, aí você estava aqui já, Eu já estava aqui. Não, minha vida em si aconteceu aqui, praticamente. E sua esposa é daqui? Minha esposa é daqui. É daqui também. Minha esposa, quando eu conheci ela trabalhava numa farmácia. E já há alguns anos nessa farmácia. Eu conheci ela no grupo de jovens, né? Eu estava pregando no grupo de jovens o dia que ela entrou. Ela me viu ali. Ela é 7 anos mais velha do que eu. E eu tinha 18 anos, eu acredito. Quando... De 17 para 18. Foi a primeira vez que a gente se viu. Mas, assim, eu tinha um desejo de ser padre. Depois eu fui mergulhando tanto que eu falei assim, eu preciso fazer algo, parece que Deus quer algo a mais de mim. E aí eu falei, eu vou ser padre. Tanto é que isso me bloqueou, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, da maneira que a gente trata os nossos sonhos, porque talvez você pode ser algo que você ainda não é antes de ser. Por exemplo, eu me considerava um padre, um seminarista, sem ser. E aí eu não me aproximei de outras pessoas, eu não tive namoros, eu não tive relacionamentos. Então, eu simplesmente esperava completar a idade para poder entrar no seminário. Entrei, fiquei lá um determinado tempo, né, quase um ano no seminário, e ali começou a ter algo que eu chamo de vazio interior. Eu estava fazendo algo que eu sempre quis, mas aquilo não me preenchia. E eu saí, pedi para sair, voltei. Tanto é que agora eu vou abrir o jogo para vocês. Fala tudo. Eu pedi um afastamento de alguns dias. E nesse afastamento de alguns dias, eu voltei e fiquei no grupo de jovens lá, participando, e aí eu olhei para ela diferente. Você já conhecia? Já conhecia, mas nunca tinha. Aí eu falei, não, essa pessoa aí, eu acho que, né, quem sabe? Eu gostei dela. E aí... aquilo começou a mexer comigo. Aí, no seminário, eu comecei a pensar nela. E eu não conseguia nem estudar mais. Falava, mas que trem que está acontecendo? Aí, foi onde eu pedi para o reitor. Falei, não dá. Está acontecendo um negócio assim, e eu vou me afastar do seminário. Mas ela nem sonhava. Quanto tempo? Quantos anos? Eu fiquei tempo você ficou no seminário? E são 7 para concluir. Então, foi bem no começo. Tá. Que eu saí. Aí, eu saí. Liguei para ela no dia e falei, é o seguinte, estou saindo do seminário porque eu gosto de você. Ela quase caiu dura. Falou, você está louco, vai para lá. O que você está fazendo, gente? Nem te conheço. Então, assim, aí tem várias outras coisas que aconteceram, mas é uma outra história. E, enfim, a gente namorou 4 anos, depois nós nos casamos. E, na época, eu trabalhava de vendedor para uma empresa de ferragem, de portão, e eu viajava para Iturama. Então, eu sempre fazia aquela linha, Iturama, Carneirinha, aquela região. Eu viajava todo dia para lá, de segunda a sexta-feira. Pegava o carro de manhã e ia. Um dia, eu estava fazendo uma pregação na igreja e algo me chamou a atenção naquele dia. Porque eu falei uma frase assim, às vezes as pessoas falam muito com Deus. Às vezes as pessoas falam muito de Deus, mas falam pouco com Ele. E aquilo mexeu comigo, ficou martelando na minha cabeça.
Porque eu estava com tanta coisa, eu estava sendo um multitarefas, fazendo de tudo um pouco. Você se ouviu, na verdade. Deus falou comigo através da minha palavra. Da sua palavra. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, pô, eu estou falando muito de Deus e estou falando pouco com Ele. E eu sou uma pessoa muito ousada. No outro dia de manhã, eu falei, eu vou fazer um exercício. Até as pessoas que me acompanham, as pessoas que, nas palestras que eu dou, sempre dou um exercício para as pessoas fazerem depois. Para desbloquear alguma área da vida, para mexer, né? Porque a gente precisa desse chacoalhão. Não adianta, às vezes, só uma palavra. Eu uso a música quase sempre, porque eu acredito que a música vai onde as palavras não podem chegar. Né? Então, aquilo ficou na minha cabeça. Pô, eu tenho falado muito de Deus, mas tenho falado pouco com Ele. Eu preciso dar um jeito nisso. No outro dia, eu peguei o carro da empresa, que vivia sujo, e eu nunca fui muito cuidadoso com o carro. E aí, eu sempre levava, às vezes, um serralheiro, alguém comigo, para fazer algum serviço para lá. Então, o carro vivia cheio de ferramenta. Eu colocava a minha pasta no banco do passageiro e atrás, o banco de trás, cheio de ferramenta, de coisa. Eu falei, hoje eu vou lavar o carro. Lavei o carro cedo, antes de viajar. Fui num posto, joguei uma água nele e tal. Aí, eu fui entrar no carro. Eu parei na frente do carro e falei com Deus assim, ó, agora o senhor vai viajar comigo. E eu vou te tratar como Moisés fez. Vou falar com o senhor como um amigo fala com um amigo. Como uma pessoa. Aí eu abri a porta do passageiro, eu abri a porta do passageiro, olhei para o lado para ver se não tinha ninguém, porque o povo vai achar que eu estou louco, né? Eu abri a porta do passageiro, falei, entra, Jesus. E fechei, e fui conversando com ele. Tinha hora que eu esquecia, né? Colocava a bolsa no banco, aí eu falava, não, Jesus está aqui. Jesus está aqui, eu jogava lá para trás. E isso foi ao longo do dia ali. No final do dia, eu precisava ir de Iturama para Carneirinho, e tem um posto ali até hoje, bem na divisa, e ali era o último ponto que pegava sinal de celular. E eu falei, eu vou ligar para o cara para não perder a viagem, né? E eu parei naquele posto, na frente do posto, peguei o celular, falei com o cara falou, não, pode vir, que eu estou aqui te esperando. Nisso, me bateram a mão na porta do carro. E eu nunca tive costume de dar carona para as pessoas quando eu trabalhava. E o cara bateu a mão na porta do carro, eu tomei aquele susto, e ele falou assim, nossa, moço, que bom que você parou para me dar carona. E eu não tinha parado para dar carona para ele, eu estava falando no celular. Só que eu vi que ele estava com a roupa da usina, falei, não, é gente boa, né? Vou deixar ele vir. Ele falou, você está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para Carneirinho. Ele falou, eu preciso ir para lá, você não me dá uma carona? Eu falei, pode entrar, mas senta no banco de trás. O banco de trás cheio de coisa, isso que eu ia perguntar, ele sentou onde Jesus estava? Não, senta no banco de trás. O cara abriu, cheirou todas as coisas que estavam lá, e o banco da frente limpinho. E aí ele foi. A gente foi, seguiu a viagem. No meio da estrada. Vocês acreditam que Deus fala? Com certeza. No meio da estrada, às vezes as pessoas falam assim, Deus fala, por que ele não fala comigo? Porque você fica esperando ouvir a voz dele como se fosse o Cid Moreira, meu filho. Não é assim que ele fala. Deus fala através de diversos sinais e maneiras diferentes. A primeira bem simples, né? Não precisa descer uma nuvem. A primeira é a palavra, né? Sim. Ele fala através da palavra. Né? Às vezes as pessoas falam assim, como que eu sei se o que eu estou fazendo é certo ou errado? Lê a Bíblia e vê se quebra algum princípio ou quebra algum mandamento. Se quebrar algum princípio, algum mandamento, está errado. Não é Deus. Entendeu? Então, já é aí o começo. E aí, tem outras maneiras. E uma das maneiras que eu percebi que era Deus falando comigo, meu coração começou a bater forte, mas acelerado. E como se eu estivesse ouvindo uma voz interior me dizendo assim, fala para ele por que você pediu para ele sentar no banco de trás. Eu falei, você tá louco. E eu brigando, o cara sentado lá no banco de trás e eu brigando com os meus pensamentos. Eu falei, e vinha na mente, fala para ele por que você pediu para ele sentar no banco de trás. Mas não falo mesmo. E fui relutando com ele. O cara vai pensar que eu tô louco, né? Justamente, quando eu estava chegando em Carneirinho, aquilo já estava quase com o coração saindo para a boca. Eu peguei, respirei fundo e falei assim, ô moço, sabe quem está no banco de trás? Aí ele falou, o quê? Aí depois que você coloca o pé na água, você já mergulha, já porque vai. Embora. Aí eu falei para ele assim, o senhor sabe por que eu pedi para o senhor sentar no banco de trás? Aí ele falou, no mineirês, né? Sei não. Aí eu falei para ele, porque Jesus está sentado aqui no banco da frente. Gente, o homem ficou branco. Rapaz. Ele fez assim, ó.
e eu olhando pelo retrovisor. Aí ele falou, o que você falou, moço? Eu falei, Jesus de Nazaré. Aí eu comecei a pregar para ele. Aquele que curou, aquele que andou sobre a terra, aquele que morreu por nós, ele está sentado aqui no banco da frente do carro. O cara começou a chorar de soluçar. Aí eu fiquei quieto. Falei, Jesus, já falei mais do que o senhor pediu. E ele começou a chorar de soluçar. Eu olhava no retrovisor do carro e ia vendo aquele cara chorando em prantos e soluçando. A hora que ele se acalmou, ele falou assim para mim, moço, fazia 2 horas que eu estava lá no ponto esperando alguém passar para me dar uma carona. Minha esposa, ela está internada em São José do Rio Preto, no hospital, e ela está fazendo hemodiálise, ela está num caso muito grave. E eles ligaram do hospital pedindo, porque vai ter que passar por um outro procedimento, pedindo um documento dela. E eu procurei em casa, eu não tinha. E aí eu liguei para minha sogra, ela falou que esse documento está lá em Carneirinho, na casa dela, e eu precisava buscar, eu não tenho carro. Eu pedi para sair da empresa, eles já começaram a me olhar torto, porque sempre eu tenho que sair para resolver alguma coisa dela. E eu saí dali, fui para o ponto, fazia 2 horas que eu estava ali esperando, quando eu não aguentava mais esperar, passava carro, passava caminhão, ninguém parava para mim, eu olhei para o céu e falei assim, onde você está, Deus, que você não vê o meu sofrimento? Nossa. E agora você veio falar para mim que ele está sentado no banco da frente desse carro. Eu nunca mais vi aquele homem. Eu não sei o que aconteceu com ele, nem com a esposa dele. Mas eu sei que naquele dia, pelo fato de eu ter querido se aproximar um pouco mais de Deus e ouvir dele algo que ele poderia me falar, eu cumpri o meu propósito, porque eu transbordei aquilo na vida do outro. Né? Então, são pessoas que passam pela nossa vida e que às vezes a gente não vai ver mais, e a gente deixa uma marca na vida dessas pessoas. Outro fato que aconteceu também lá em Iturama, eu estava num dia querendo desanimar de muitas coisas, e eu comecei a ver o que eu ia deixar de fazer. Eu tinha muitos compromissos de igreja e tudo mais, de trabalho. E sabe quando chega aquele peso, aquele fardo que você fala, não estou aguentando mais carregar isso nos ombros? Eu estava vivendo um período assim. E naquele dia eu fui pensando o que eu ia parar. Eu vou parar de tocar em tal lugar, vou parar de fazer isso, não vou sair mais para fazer evento para fora. Eu não preciso disso. Se eu for uma vez por semana tocar o meu violão na igreja, eu já estou cumprindo a minha missão. Eu pensei isso. E aí eu entrei numa construção, eu distribuía cartões das empresas nas construções. Depois eles me ligavam para comprar portão. E eu entreguei numa construção, tinha lá o dono da obra, o engenheiro, o pessoal estava conversando, as 3 pessoas na calçada. E aquele dia eu estava decidido de voltar para casa e começar a cortar um monte de coisa. E aí eu entreguei o cartão, estou voltando, né? Eu estava de moto naquela época. Voltando para o amor, eu fui pegar a moto. Um cara saiu de dentro da construção, um senhorzinho, pedreiro. Nunca mais vou esquecer a fisionomia daquele homem. Um senhorzinho bem moreninho, de bonezinho na cabeça, assim, todo sujo de massa de reboque. E ele gritou assim, ei, moço! Aí eu virei, fiz assim, tipo, é comigo, né? Aí ele falou, é com o senhor mesmo. Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, do outro lado da rua, gente. Pode, e os caras lá conversando. O homem entonou a voz e falou assim, você é um servo do Deus Altíssimo? Os caras parou de conversar na hora, olhou para mim. Aí me passou aquele filme de tudo que eu estava pensando em desistir, em deixar, em abandonar na cabeça. Aí eu falei para ele, eu sou. E ele falou, porque eu estava lá no fundo, rebocando a parede dessa construção, e o Senhor falou para mim, vai lá na frente, cumprimenta o meu servo e diz para ele, não desiste da minha obra, eu estou contigo e jamais te abandonarei. Então, são coisas que, às vezes, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas o que eu costumo dizer para as pessoas é que não adianta, tudo que você faz na vida, se você não, até nas minhas mentorias, né, nas palestras que eu faço, eu sempre uso esses 3 pilares, o primeiro deles é a espiritualidade. Né? Inclusive, esse relacionamento, eu falo muito de relacionamento, né? Principalmente para a empresa, relacionamento entre funcionários e tal. E o primeiro relacionamento é o relacionamento entre eu e Deus. Então, quando você descobre isso, você já não se sente mais sozinho. Depois, o relacionamento é eu e o outro. Ou melhor, né? Eu e eu mesmo.
relacionamento com você e o relacionamento com o outro. Então, se você começa a trabalhar essas 3 áreas, é um tripé igual que está segurando a câmera ali. Sim. Nenhuma vai ficar deficiente, vai cair. Deus, você e o outro, né? Justamente. Entendeu? Então, é isso que hoje eu levo para as pessoas. E eu foquei bastante nessa questão da espiritualidade com vocês, porque é algo que faz parte da minha história, da minha vida. Não é porque eu dou palestra em empresas, não é porque eu tenho a minha profissão também que segue outro caminho, vamos dizer assim, que eu escondo aquilo que é a minha origem, aquilo que é o meu propósito de vida. Então, eu levo sempre isso para as pessoas, porque eu percebo que muitas pessoas, gente, elas, às vezes, têm grandes talentos, têm até condição de fazer as coisas, mas falta aquela força interior, que a gente só encontra em Deus e não tem outro lugar. Ô, Igor, e hoje, assim, o que você faz? Porque, para a gente entender um pouquinho da sua profissão, Vocês não vão entender. Você, eu até te questionei, né? Você falou assim, não sou sobre ser coach. Mas a gente percebe que é um trabalho bem próximo, né? Tipo assim, de meio que treinar as pessoas e ajudá-las a encontrar uma direção. Igual você falou de desbravar, né? De encontrar um caminho e tal. Conta um pouquinho, assim, pra gente, qual que é o seu trabalho hoje? Bom, a diferença entre um palestrante, um mentor e um coach é que o coach ele tem ferramentas coaches que ele usa para trabalhar e para desenvolver. Eu não uso essas ferramentas. Então, eu uso uma outra linha, né, de trabalhar com os relacionamentos e com as pessoas. Então, por isso, eu não sou um coach propriamente dito. Né? Não tenho o curso, né? Não fiz sim, o também curso tem que ter um curso, tem que né? ter um curso, porque tem ferramentas que você aprende para trabalhar tanto relacionamento. Você não deixa de ser um treinador, porque justamente você treina as pessoas, ajuda. A palavra coach, ela significa treinador. Então, né? É gourmetizado, vamos dizer assim. É que você usa esses 3 pilares, como justamente. Você comentou, né? Mas não deixa de ser um treinamento, de ajudar, de transbordar, de ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito também, né? É isso aí. E aí você... uma das perguntas que eu queria fazer assim, você teve alguém que te ensinou isso? Ou como que foi que você falou assim, não, agora eu vou ser um treinador de pessoas? Tipo assim. Foi acontecendo. Mas foi teve natural. alguém que te incentivou? É isso que eu quero perguntar, assim. Teve alguém que te ensinou a fazer isso? Uma pessoa, assim, especificamente não. Eu aprendi muito ouvindo as pessoas que eu tomava como referência. Então, tinha pessoas, quando eu fazia parte mesmo assim de evangelização na igreja, então tinha as pessoas que eu me espelhava. Eu ouvia muito, na época, Padre Fábio de Mello. Inclusive, eu tive a oportunidade, há 2 ou 3 anos atrás, de abrir um show dele. Então, eu fiz a abertura de um show dele. Para mim, foi a realização assim, de um sonho, porque eu tinha ele como uma referência, uma pessoa muito culta, uma pessoa que, além de falar de Deus, tem um conhecimento e uma maneira de falar uma que atinja, né? que atinja a todos. E, então, tem pessoas que eu me espelhava e que eu ia vendo, através do jeito de falar dessa pessoa, eu ia tentando moldar isso, né, de certa forma. A gente fala que é aprendizagem e modelagem, né? Mas uma pessoa para falar assim, me ensinou... Não, eu tive na época da igreja um rapaz, né, o Fernandinho, que ele me incentivou muito, mas nessa área de palestras, não tive alguém Foi muito, assim, as circunstâncias da vida, as suas experiências, justamente, basicamente isso, né? Eu fui aprendendo com as pessoas, com os questionamentos que me chegam, porque o público que eu atinjo, para mim, é um público grande. Porque eu tenho 2 rádios, que eu sou locutor, né, que trabalho em 2 rádios. Então, ele atinge uma região muito grande. Então, os lugares que eu vou na região aqui, não tem lugar que eu vou que às vezes as pessoas que acompanham lá no rádio lá não vêm falar comigo. Eu acompanho teu programa, eu escuto as mensagens e tal. Então, eu atinjo muitas pessoas. E de certa forma, elas vêm falar comigo e vêm perguntar muitas coisas. Então, tem coisas que eu sei falar, tem coisas que eu preciso estudar. Então, eu vou crescendo aos poucos, né? Eu fui me descobrindo como um palestrante. Você tem algum curso superior? Não, eu já tentei iniciar vários, mas não concluí. O que você tentou fazer? Não, se eu te falar, não vai ficar aqui um tempão. Não, eu comecei, então, um seminário de filosofia, depois eu tentei voltar na filosofia há algum tempo atrás,
mas aí mudei, fiz... Deixa eu ver o que mais. Algo que eu quero voltar em breve. Eu fiz faculdade de música, eu passei na UFSCar em 3º lugar, na época, na faculdade de música. Você fez um tempo e parou? Justamente por essa questão, foi na época que eu estava viajando, né, muito, e aí conciliar a faculdade à distância. E eu era uma pessoa que eu não tinha habilidade com internet, né? Na época que estava começando ainda, né, a ficar mais popularizado aí a internet, e eu não tinha nenhum contato. Então, isso foi o primeiro bloqueio que me impediu. E a viagem, que eu viajava todo dia, chegava tarde, cansado e parei. Mas, assim, um curso superior concluído eu não tenho. Eu falo que eu fui aprendendo com a vida, com a partilha das pessoas e estudando. Eu leio bastante, então eu pesquiso muito, escuto muitas pessoas que eu tenho como referência, eu escuto muito, avalio, não concordo com tudo, porque eu acho que a gente não tem que concordar com tudo, você tem sempre que buscar respeitar a opinião dos outros, mas, ao mesmo tempo, construir a sua. Né? Construir a sua. Você só se torna um formador de opiniões quando você aprende a olhar tudo, ouvir tudo e acolher aquilo que é bom. Entendi. Então, hoje você é locutor. Você é locutor... Também. Profissionalmente, sim. É o que traz sustento para sua casa. Justamente, essa é a minha profissão. Entendi. Mesmo que, vamos dizer assim, que me traz o salário mensal como locutor de rádio. Né? E eu dou aula de violão também. Né? Então, professor também. Professor de violão. Vários Então, treinadores, professores. Palestrante. E aí, as palestras, né, que vão acontecendo. A palestra, ela chegou na minha vida de uma maneira inesperada, porque eu promovi um evento algum tempo atrás, lá no Sato ainda foi esse evento. Foi onde que eu te conheci. Foi Não, assim, isso. Eu vi pelo vídeo, né, na verdade, né? Esse foi de um evento mais recente que eu fiz agora. Esse outro foi de alguns anos atrás, não tem nem vídeo dele. Eu vi Mas esse foi um de espiritualidade mesmo que eu fiz. E nesse evento que eu fiz na época, várias pessoas que participaram vieram me perguntar: Igor, isso que você falou lá é o que muitas pessoas precisam ouvir. É claro que você falou baseado na palavra, você falou como uma pregação, mas você já pensou de adaptar essa mensagem e levar essa mensagem para outros lugares? E aí, na época, me convidaram para fazer uma palestra para os professores aqui. Cara, eu fui um cara, na minha época de escola, que eu era muito bloqueado com a questão da aprendizagem. Eu falava, todo mundo aprende e eu não. E eu tinha dificuldade, eu era aquele que... Eu nunca fui o mais inteligente da sala, né? E nem cheguei perto disso. E aí eu sempre me sentia deixado de lado, né? Os professores escolhiam sempre outros, né? Eu era sempre aquele que ficava... Ia ter um trabalho de grupo, eu sobrava. E aí o professor me encaixava em outro grupo. Então, isso foi algo que eu fui vivendo na época de escola que foi bloqueando cada vez mais. E hoje, quando eu vejo que... Hoje eu dou palestra, eu fiz uma palestra o ano passado para 750 professores. E essa palestra que eu fiz, vários dos professores que estavam lá deram aula para mim. E eles estavam sentados me ouvindo. E eles que te colocavam nos grupos, né? Justamente. Então, você tem que entender que, às vezes, a tua cura ela vai estar no teu propósito. Né? A tua dor, quando eu falei isso, quando você me perguntou como descobrir o propósito, qual é a tua maior dor? Eu sou muito fã do Sylvester Stallone. Sou fã mesmo, assim, tem coisas dos filmes dele, tudo. É o meu hobby. Coleciono bonés de filmes, várias coisas. E eu estava até vendo ontem um vídeo dele, e ele falando justamente sobre isso. Ele tinha medo de altura. E aí, quando ele foi gravar um filme, não recordo agora o nome desse filme, mas é um filme que ele é alpinista. No filme, ele pediu para tirar o dublê e ele escalou a montanha, para ele quebrar esse bloqueio de medo de altura que ele tinha. Teve um outro filme que ele fez, que eu acho que é o Daylight, se eu não me engano, que ele fica preso num túnel. E acontece lá um acidente, fecha o túnel e ele tem que resgatar as pessoas lá dentro desse túnel. E ele disse que também ali naquele filme, ele só aceitou o filme porque ele ia ter que gravar num lugar fechado e ele tinha claustrofobia. Nossa. Então, ele venceu, ele usava das suas dores, dos seus medos,
E foram os grandes filmes de sucesso da carreira dele. Os filmes que ele se desafiava e vencia os medos. E eu busco fazer isso na minha vida, sabe? Sempre me desafiar. Isso é um medo que eu tenho. Eu falo isso para as pessoas. Eu tenho que tratar o medo não como um carcereiro, mas como um conselheiro. Como um sinal de proteção, né? Ele vai... Até aqui você pode ir. Se você der mais um passo agora, você vai cair do precipício. Ter coragem não é ser irresponsável. Às vezes as pessoas não entendem isso. Ser ousado não é ser irresponsável, mas é você ter essa capacidade de romper limites, de se desbloquear, vencer os seus medos e atingir os seus objetivos. Eu acredito que, assim, as maiores dificuldades nossas que a gente passa ao longo da vida, ela está entrelaçada e ligada totalmente com o nosso propósito de vida, né? Então, essa parte de você primeiro se curar para depois transbordar, isso é muito interessante, né? E às vezes a cura... Vencer um bloqueio, vencer uma dificuldade para poder ajudar outra pessoa. E as pessoas, elas esperam ser curadas para fazer. Isso não acontece. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a roda gira. Você tem que dar o primeiro passo. A cura, ela acontece no processo. No processo, é verdade. Tem que ir caminhando, né? E cantando, se curando. Tipo isso, é no caminho, não é o destino. É você em movimento, não é você parado. Você tem que estar em movimento para realmente as coisas acontecerem. Isso, a cura, ela vem com você caminhando, não pode ficar parado. É isso que eu quis dizer, né? Canta mais uma música para nós, então. A água parada, ela junta lodo, né? Junta lodo, junta mosquito. Da dengue. Né? Da dengue. Não então, é boa, então... Se você... Tudo que você deixa parar na vida... Tem uma canção que eu fiz num momento muito difícil da minha vida. Um momento que eu estava assim, num conflito interior muito grande, numa mudança de profissão, foi quando eu comecei a trabalhar na rádio a partir dali. Eu compus essa canção aqui, e ela diz assim, ó: há momentos que Deus não vai acalmar o mar, mas pode acalmar o marinheiro. Se as ondas te amedrontam e parece naufragar, Deus te faz sobre as águas caminhar. Seu amor é capaz de acalmar, de dar paz, te sustenta quando a cruz se faz pesar. Seu amor é capaz de te levar pro cais. Deixei alto aqui. Mesmo quando o seu barco balançar, Deus vai te acalmar. Então foi um momento que eu estava precisando de calma. Tem que baixar o tom, que senão a goela não aguenta. Mas é um momento que eu estava precisando de calma. Eu percebo muito que... Deus, ele me usa, e a mensagem que eu carrego, para tocar as pessoas por aquilo que eu estou vivendo. Então, eu aconselho você a fazer isso também. Você quer descobrir o teu chamado, a tua missão, o teu propósito? Coloque tudo que você tem à disposição de Deus e das pessoas, usando o que você tem para fazer o que você precisa. Tem muitas pessoas que têm, às vezes, o desejo de gravar um vídeo, né, de fazer um programa como esse, mas elas ficam esperando ter o microfone perfeito, o equipamento perfeito, a comunicação perfeita para poder começar. E a gente precisa entender que, como você falou, o caminho se faz caminhando. E eu preciso usar o que eu tenho para fazer o que eu preciso. Às vezes nós valorizamos aquilo que o outro tem. Eu até gravei um vídeo sobre isso esses dias, né? O Batman, ele não deixou de ser super-herói porque o Superman voa e ele não. Porque o Homem-Aranha joga teia de aranha e ele não. Você já percebeu que o Batman ele é um dos únicos super-heróis que não tem superpoder nenhum? Ele tem um carro muito bonito. Ele tem habilidades desenvolvidas, potenciais desenvolvidos. Cada um tem o seu valor. Justamente. E ele usa isso. Ele usa isso para salvar vidas. Sim. Entende? Então, não importa a maneira, a ferramenta. O importante é você cumprir o seu propósito. As pessoas, às vezes, não cumprem o propósito delas porque elas ficam querendo ter o superpoder do outro.
E aí elas não descobrem os superpoderes que elas têm, a missão que elas carregam, né? Porque elas sempre querem voar, elas querem jogar a teia, elas querem fazer aquilo que talvez elas podem até um dia fazer. Como eu falei, né? Existem talentos que são desenvolvidos, mas tem coisas que a gente tem que entender também que não é para a gente. Todo mundo tem que ter o bom senso. Por exemplo, eu amo guitarra, mas eu sei que não é para mim, é algo que foge da minha capacidade, porque o meu violão eu sei até um determinado limite. Tem um teto que eu não consigo, até hoje eu não consegui romper. Entendeu? Eu sei que se às vezes eu me esforçasse mais, eu conseguiria, mas não é o meu propósito, não é a minha intenção. Entendeu? Eu teria que me desgastar muito para isso. Então, às vezes, as pessoas precisam entender também que para crescer em algo, elas vão ter que se doar muito. Será que você está disposto para isso? Eu desenvolvi uma mentoria agora, ultimamente, nos últimos dias, eu denominei ela de Filadélfia, que é a cidade onde foi gravado o filme do Rock, lá nos Estados Unidos. E o ano que vem eu vou para lá, se der certo o visto, eu vou para lá. Eu tenho uns sobrinhos, né, que moram lá nos Estados Unidos. O meu sobrinho é peão de rodeio da PBR, o Luciano de Castro. E... Casa com a Isabelle? Isso, minha sobrinha. Que legal. E aí, eu coloquei esse nome da mentoria de Filadélfia porque a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Então, está linkado com aquilo, tudo que eu faço está linkado de alguma maneira com o meu propósito. Eu não posso criar um produto e querer oferecer aquilo para as pessoas se aquilo não tem nada comigo, eu não me identifico nada com aquilo. Às vezes, o grande erro, as pessoas, às vezes, elas quebram empresas, elas deixam projetos pela metade porque elas querem fazer algo pelo dinheiro, pelo salário, pelo reconhecimento, e não por uma missão. Todo trabalho ele tem a função de resolver problemas e ajudar pessoas. A partir do momento que a gente entende isso, tudo muda. Então, o que eu faço, eu estou resolvendo problemas e ajudando pessoas. É mais ou menos assim que a vida funciona. Tá certo. Vamos para o nosso momento? Vamos? Bora. Então, aqui a gente tem 2 momentos, né? Um deles a gente chama de sinônimos, porque a gente separou algumas palavras que a gente acha importante, né? Para a vida. E aí a gente vai te perguntar sobre essas palavras e você pode falar, né? O que você acha, como que... Enfim, pode desenvolver, né? Naquilo que você acha que é importante aquela palavra para você. E a primeira palavra, então, é família. O que família significa para você? É a minha razão de continuar fazendo o que eu faço, por eles. E trabalho? O que significa para você? É uma missão. O trabalho, ele muda como uma missão. Às vezes eu estou hoje na rádio, talvez amanhã não esteja. Você que está ouvindo, às vezes hoje você está numa determinada profissão, talvez amanhã você esteja em outra área. Porque trabalho é missão. Missão muda, propósito não. Lazer. Lazer, gosto de corro todos os dias, né? Corro de 3 a 5 quilômetros todos os dias. Muito bem. E gosto muito de estar com os meus filhos, né? Eu invisto bastante meu tempo com eles. E dinheiro, o que representa para você? Dinheiro é uma ferramenta que nos ajuda a construir algo, entende? Então, ele é algo necessário, porque para você fazer algo, consertar algo, você precisa de uma ferramenta. Então, eu acredito que dinheiro é uma ferramenta necessária para construir algo. E aí, você não pode ver em função dele, mas você precisa dele. Política. Necessário. Não gosto de me envolver diretamente, mas a política ela precisa de pessoas que tenham uma mentalidade capaz de fazer aquilo que nós falamos aqui, realizar um propósito de transformação de vidas, né? Eu acho que o que falta na política hoje é as pessoas parar de olhar um pouco para elas e começar a olhar realmente na necessidade do outro. É isso que eu penso. E a última palavra, Deus. Deus é o nosso alicerce, né? É a base de tudo. Se você não constrói a tua casa em Deus, o primeiro vento que der vai derrubar. Então, isso para mim
A barragem de Brumadinho, vocês lembram quando ela desmoronou? Às vezes as pessoas acham assim, tinha uma rachadura ali. E ela foi construída num lugar sólido. O que às vezes nos afasta de Deus é o que nós colocamos dentro da gente. Tem muitas pessoas, talvez você que está aqui me ouvindo hoje, estava esperando um podcast diferente. E eu estou aqui falando de Deus há quanto tempo? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que você coloca dentro de você está realmente preenchendo o teu interior ou está te fazendo ruir aos poucos? Por que aquela barragem caiu? Ela era uma barragem de rejeito de minério. O que é rejeito? É aquilo que não serve para nada. E aí você vai guardando aquilo. Então ela estava tão acumulada de rejeito que ela estourou e matou quem estava ao redor. Quando nós guardamos no nosso coração, eu costumo dizer muito para as pessoas que às vezes a gente pega, eu não sei se dá tempo de falar isso aqui, mas eu gosto muito de falar a questão do poder das palavras, sabe? A palavra ela tem poder de levantar e de destruir. Né? Provérbios 18 fala isso, né? Que a vida e a morte está no poder da língua. Então ela tem inclusive uma pesquisa, pode falar. Eu ia falar assim que também isso foi um conselho, né? Que é Deus mesmo que fala pra gente. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Né? E muito da vida e a morte, ela se encontra, não muito, né? Tudo de vida e morte se encontra nas nossas palavras, né? E as pessoas, a questão não é nem o que eu falo, mas também é o que eu acolho dentro de mim, aquilo que eu ouço e eu deixo aqui dentro. Que eu tô ouvindo. Absorve, né? Se você pega um lixo, por exemplo, na sua casa, lá, lixo de banheiro, lixo de cozinha, você pega esse lixo e deixa lá dentro de um cômodo da tua casa uma semana ou você coloca ele para fora? Para fora. Mas entra alguém na tua casa, assim, bate palma e fala assim, vem recolher o lixo aqui? Acontece Não, isso? Você precisa colocar. pegar o lixo e colocar lá na frente. As pessoas, às vezes, esperam que Deus vai vir e vai tentar transformar a tua vida, limpar o teu coração, ou espera que alguém venha fazer aquilo que você precisa fazer. Se eu não colocar o lixo para fora, ele vai apodrecer dentro de mim. Eis que estou à porta E bato. e bato. Quem que tem que colocar a mão na maçaneta? Então, eu penso assim, isso é as palavras que a gente acolhe. E as que eu falo? Tem Você falou isso, rapidinho, desculpa te cortar. É que eu lembrei de uma coisa que fala assim, que o coração humano, ele tem maçaneta só pro lado de dentro. Ninguém vai chegar e vai abrir a porta. Você que tem que abrir. Você que dá acesso, isso, né? Exato. Tem uma pesquisa é um pesquisador, eu não sei se ele é japonês, chinês, não sei. Chama Masaru Emoto. E ele fez a pesquisa da molécula d'água. Vocês já viram isso? Não. Depois vocês pesquisam Não tô lembrando, YouTube. assim, né? Também não tô lembrando. Ele simplesmente fez o seguinte, ele pega a água, ele expõe ela a palavras negativas, a palavras positivas e ao isolamento. E aí ele pega aquela água que foi exposta a essas palavras, ele congela e aí ele coloca no microscópio e vê a molécula da água congelada, como ela era antes e como ela se tornou depois. Pesquisa para vocês verem, tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, tal, mas eu acho muito interessante. Mas para vocês verem o jeito que a molécula fica. Quando a água é exposta a palavras positivas, a molécula da água ela se torna como um cristal de neve, ele começa a brilhar, se transforma, fica lindo, impressionante. Quando ela é exposta ao isolamento, ela perde o brilho, ela ofusca. Quando ela é exposta a palavras negativas, eu te odeio, você não presta, e começa a xingar, a ofender, a molécula ela se torna semelhante à molécula da água de um rio poluído. Ela fica marrom. E aí eu digo para você que está ouvindo esse podcast agora, o corpo humano é composto 70% de água. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para as pessoas. É a maneira, às vezes não é o que você fala, às vezes é a maneira que você fala. Às vezes é o que você está absorvendo ali também das pessoas à sua volta, né? E a gente tem que entender. É importante você selecionar as pessoas. Você falando nisso aí, eu vi um teste esses dias. O cara bate um aparelho numa determinada frequência.
né? E aí o copo, ele não tem acesso nenhum, não faz nada. E a hora que bate com a mesma frequência do som emitido, eles como se fosse a vibração é a mesma, entendeu? Então é um negócio muito interessante. Então você tá com pessoas que estão caminhando juntos, estão no mesmo propósito, estão Na mesma frequência, e isso é muito importante. Não que algo diferente assim, não possa acontecer, só que é aquilo que eu disse no começo, você vai ser um desbravador de estradas, e esse tem que, às vezes, abrir o caminho se ferindo no meio dos espinhos, e é mais difícil. O ambiente, ele influencia muito nos nossos resultados, influencia muito na nossa maneira de lidar com as coisas, de lidar com as pessoas. Porque todo mundo gosta de ser bem atendido, todo mundo gosta de ser ouvido. Ser bem tratado. Claro, entende? Então, você vai numa loja hoje, por exemplo, aí você chega naquela loja. A pessoa está ali no celular, ou a pessoa não está te dando atenção, dificilmente você vai voltar para aquele lugar. Tem uma teoria do Thiago Brunet, onde ele fala dos contornáveis e dos incontornáveis. Não sei se você que está acompanhando já ouviu. Os incontornáveis são aquelas pedras que você está de frente dela. E quem que são os incontornáveis, né? São aquelas pessoas que você convive com elas, que é difícil de conviver, só que você tem que arrumar uma maneira de acessar essa pessoa, Família, olhando, né? justamente, um colega de trabalho, pessoas assim. Os contornáveis é aquela pessoa que gritou com você no trânsito, aquela pessoa que te distratou, às vezes, numa loja, mas que você não é obrigado a conviver com ela. Ela passou na tua vida, você desviou e segue teu caminho. Então, os relacionamentos, eles podem ser transformados, mas parte de cada pessoa. Uma outra teoria dele é dos 3 níveis da amizade. Eu uso isso muito nas minhas palestras, né? Que são os amigos necessários, os íntimos e os estratégicos. Eu já li sobre isso. Então, quando a pessoa ela começa a entender isso muda completamente a maneira de lidar, principalmente com Ele fala o isso no ambiente de livro, né? Eu trabalho. já li um livro dele. No livro Especialista em Pessoas. Foi esse justamente. livro que eu li. Muito bom. Entende? Então, se você aprende a usar essa técnica, essa estratégia, porque às vezes a gente quer viver a vida empurrando ela com a barriga ou tentando enfrentar de qualquer jeito. Tudo na vida, se você usa a estratégia certa, o método certo, essa é a diferença, né? Porque Você às tem vezes sucesso, né? Lógico, porque às vezes um cara tem um vídeo no YouTube lá, um monte de vídeos, você vê esses grandes influencers hoje. Ele tem vários vídeos no YouTube. E às vezes ele tem um curso lá online que custa R$15 mil. Por que tem gente que paga e não vai lá no YouTube e acompanha tudo? Eu vi um deles falando esses dias, se você acompanhar todos os meus vídeos, você não precisa fazer meu curso. Só que você não vai saber qual você vai ouvir primeiro e vai dar a linha certa. Então, existe um método, Tem um caminho uma técnica, um caminho que faz as coisas serem mais fáceis. Sim. E é isso que muda a vida das pessoas. Alguns caminhos, né? Então, você na sua profissão, você na sua profissão, você na sua profissão e eu na minha profissão, nós vamos ajudando uns aos outros a deixar esse caminho mais limpo e mais fácil de ser trilhado. Uma missão, uma profissão completa a outra. Muito bom. E agora vamos para o nosso momento... Ecoar. Igor, como é que funciona o nosso momento Ecoar? É um momento que a gente deixa para você fazer uma reflexão, uma mensagem. Imagine, então, que esse microfone aí e essa câmera, você vai olhar para ela, está sendo transmitida para o mundo todo. E só tem o Igor para dar uma mensagem, um recado. É um momento que a gente não vai te cortar, a gente quer deixar você livre para deixar uma mensagem que possa ecoar. Qual mensagem você deixaria aqui para ecoar para o mundo? Pense que daqui 10 anos as pessoas vão ver esse vídeo, daqui, sei lá, 20 anos, né? Tá Às no vezes YouTube. a pessoa, ela entende que é aquela palavra, né? Que ela precisava ouvir, mesmo que foi gravada agora. Não sei quantos anos depois ela assiste aquilo. É uma mensagem para o coração das pessoas, né? Para ecoar no coração das pessoas. Para ecoar. Então, você vai falar pertinho do microfone, vai olhar para essa câmera. Qual mensagem você deixaria para ecoar para o mundo, Igor?
as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que, às vezes, mais nos ferem. Então, entenda isso. Quando nós colocamos como missão de vida curar pessoas através da profissão, através de uma palavra, através de algo que você tem como tua missão, isso transforma o mundo que nós vivemos em um mundo melhor. Então, o mundo ele pode ser transformado a partir do quintal de cada casa. A gente não muda o mundo, às vezes, fazendo coisas grandiosas, mas é fazendo aquilo que precisa ser feito. Comece o que você precisa fazer, o que você sonha em fazer. Comece sabendo que nada é fácil, mas tudo é simples. Quando você entende que a tua vida, ela nasceu para deixar um sinal, uma marca na vida de alguém, ou positiva ou negativa. Não tem vida que passa sobre essa terra que não deixa sinal nenhum. Ou você vai deixar uma marca positiva, ou você vai deixar uma marca ruim na vida de alguém. Eu pergunto para você, qual marca você quer deixar? Qual sinal você está deixando? E eu quero terminar dizendo o seguinte: pensa agora, aquilo que você fez hoje te aproximou ou te distanciou do ser humano que você quer ser amanhã? Isso muda tudo. Muito bom. Muito bom. Muito legal. É isso. Foi muito bacana ter você aqui. A gente quer te agradecer, né? Agradecer e, com certeza, como eu falo, o grande intuito do EcoCast é realmente ecoar o episódio, a mensagem, através da sua história, das suas experiências e com certeza ecoou. Né? Deixar o seu registro aqui, né, na história também. Quem é o Igor Santana? Isso, e nós queremos ser agentes transformadores através da sua história. Com certeza a gente acredita que ecoou na vida das pessoas. Poder levar, né, essa mensagem. A gente quer te agradecer por aceitar esse convite, por estar aqui, dizer que estamos com as portas abertas, quando precisar de alguma coisa, o EcoCast está aqui. Fiquei muito feliz pelo convite, agradeço de coração, você também que acompanhou. E Deus abençoe grandemente a vida, o projeto de vocês. Amém. Que tem tido aí essa missão tão bonita, né? E tem transformado a vida de muita gente, tenho certeza disso. Muito legal. Pessoal, quero agradecer vocês que ficaram até agora. Ó, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, né, Di? Isso, de deixar o seu like. E é isso aí. Vamos ecoar. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Eco.